Olá pessoal, entramos agora no capítulo 5 da nossa resolução. A gente vai falar sobre a gestão dos regimes próprios. O início desse capítulo ele reforça para a gente aquilo que a lei já vem estabelecer, né, que é vedada a existência de mais de um regime próprio por unidade federativa e também que a gente só pode ter uma unidade gestora. Fala sobre quando você tem a gestão descentralizada, mas que tem que estar aí sobre o controle, né, a organização dessa unidade gestora única. E aí ressalta, né, que cabe à unidade gestora implementar todos os processos de controle, revisão e o suporte, inclusive, aí dos sistemas de tecnologia. Ela também ressalta para a gente que nos conselhos deliberativo e fiscal a gente precisa garantir a representação dos segurados. Além disso, vem reforçar para a gente a questão da transparência, ou seja, eu preciso disponibilizar aos meus segurados e aos meus beneficiários todas as informações relevantes em relação à gestão do meu RPPS e sempre de forma, né, de uma linguagem clara e acessível. E preferencialmente essas informações têm que estar disponibilizadas aí pelos meios eletrônicos. Ela ressalta para a gente quais são as informações mínimas, né, que o ente federativo precisa ter a respeito dos nossos segurados e principalmente aí em relação, né, à certidão de tempo de contribuição. Passando agora para a seção 1, que vai falar dos requisitos para os dirigentes e para os conselheiros e também membros do comitê de investimentos, ela vem reforçar aquilo que foi acrescentado na Lei 9.717, que é o artigo 8b, que estabeleceu aí quais são os critérios para os, né, conselheiros e para os diretores de RPPS. Para os conselheiros, né, a questão de não ter condenação criminal na questão da inegibilidade e também possuir a certificação institucional. Esse processo de certificação aí que a gente já está vivenciando desde o mês de abril de 2022. Além disso, para os gestores, tem aí também a exigência de ter experiência, né, e aí pode ser na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização, atuarial, de auditoria, né, ou previdenciária, e além disso ter a formação de nível superior. E todos esses requisitos eles são aplicáveis também ao responsável pela gestão de recursos. A portaria fala que a responsabilidade de verificar todas essas questões cabe aí ao ente federativo e à unidade gestora do RPPS. Quanto à exigência específica de se, né, não ter condenação criminal, essa exigência ela precisa ser comprovada a cada 2 anos. E aí na portaria, né, já mostra como a gente vai comprovar isso, que é através da certidão negativa da Justiça Estadual e também da Justiça Federal, além de uma declaração aí de que não incorre nos crimes previstos no artigo 64 da Lei Complementar número 64. Falando agora especificamente da certificação, a portaria vem reforçar também a questão dos prazos, né, que tanto os dirigentes da unidade gestora quanto os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, eles têm 1 ano a partir da data da posse para poder obter a certificação. Isso já não é aplicável para a questão do comitê de investimentos e para o gestor de recursos, onde essa certificação ela tem que ser prévia ao exercício das funções. Ela estabelece também que caso o mandato seja inferior a 4 anos ou não seja estabelecido um prazo de mandato, tanto para os conselheiros quanto para os dirigentes, esse prazo ele é de apenas 6 meses. Um outro ponto interessante também quando a gente fala, né, dessa nova certificação, desse novo programa de certificação, ele fala da qualificação continuada, ou seja, para você renovar a sua certificação, você vai precisar participar de atividades, congressos, seminários ou ter produção acadêmica na área previdenciária durante o período da sua certificação para você conseguir renová-la depois de 4 anos. A validade dessa nova certificação é de 4 anos. Então, para você poder renovar, você vai ter que passar por esse processo de educação continuada. Chegando agora na seção 2, a gente vai falar sobre a utilização dos recursos previdenciários. Então, primeiro a portaria estabelece o que é recurso previdenciário, ou seja, é tudo aquilo, né, que provém das contribuições
ou qualquer ativos e rendimentos vinculados ao RPPS e tudo aquilo que a gente recebe do Comprev, da compensação previdenciária. E esses recursos eles só podem ser utilizados para pagar benefícios de aposentadoria, pensão por morte, na taxa de administração, né, dentro daquilo que couber, e para o pagamento da compensação financeira. Não pode ser usado para nada além desses requisitos. Isso também já são, né, questões legais, a portaria só vem reforçar isso para a gente. O artigo 82 dessa portaria ela estabelece algo interessante, que é a possibilidade da restituição de contribuição previdenciária, quando houve o pagamento indevido dessa contribuição. Lembrando que essa possibilidade de restituição ela só acontece para a parte do servidor. Contribuição previdenciária patronal não cabe restituição quando há déficit no RPPS. Então aqui ela abre essa possibilidade de poder restituir e que para isso, né, precisa ser comprovado que foi uma contribuição indevida e através de um processo administrativo formal. Falando agora da taxa de administração, ela incorpora aquilo que as portarias já diziam da nova adequação da taxa de administração. Então, como que vai ser calculada a nossa taxa de administração a partir de agora? A gente tem duas opções. Ou a gente escolhe um percentual maior com uma base de dados menor, ou seja, se eu escolher o percentual maior, ela vai ser só em cima da base de cálculo das contribuições dos servidores, ou eu posso escolher um percentual menor e incluir aí a remuneração bruta dos servidores e também dos aposentados e pensionistas. E de acordo com o porte do meu RPPS, então aqui em cada uma dessas letras aqui eu vou ter o porte do meu RPPS, eu vou ter um percentual diferente. E além disso estabelece, né, que precisam ser em contas bancárias e contábeis separadas. Ou seja, a taxa de administração ela precisa de uma conta e uma contabilidade separada, né, do meu fundo previdenciário. Entrando agora dentro da questão da prestação de serviços de assessoria e consultoria, né, eles também estão englobados dentro da taxa de administração. E aí a portaria, né, ela fala que é vedada você contratar assessoria para que seja feita as atividades decisórias da diretoria, isso não pode ser terceirizado, ou as atividades finalísticas do Instituto de Previdência, então isso não pode ser terceirizado, essa parte da decisão ela cabe à unidade gestora, e você também não pode contratar nenhum tipo de consultoria cujo pagamento esteja atrelado a um percentual de algum valor que você tenha a receber, ou de algum recurso, né, de ingresso de recursos futuros no seu instituto. Ou seja, o valor da sua consultoria ele não pode estar atrelado àquilo que você vai receber. Muitas consultorias, principalmente em relação a Comprev, costumam emitir esse tipo de proposta, né? De acordo com o valor que você recebe da compensação previdenciária, eles recebem um percentual. E isso agora está expressamente proibido, né, dentro dessa portaria. E também fala, né, que o valor utilizado com consultoria ele não pode superar a 50% do valor anual da taxa de administração. Uma outra questão em relação à taxa de administração é que você pode elevar a sua taxa de administração em 20% a partir do momento que você adere ao Progestão. E aí você tem 2 anos para obter a certificação. E esse valor a mais que você tem, né, na sua taxa de administração pode ser utilizado para auditoria de certificação, para elaboração do plano de trabalho do Progestão, e também, né, para todo o processo de certificação do Progestão e também para a certificação dos diretores e capacitação e atualização. Ela estabelece ainda, né, que em caso de falta de recurso da taxa de administração, o ente federativo ele precisa aí aportar recursos. Não pode ser retirado do nosso fundo previdenciário, além daquele percentual lá, né, já estabelecido. Indo agora para a seção 3, né, que é procedimentos contábeis, é dentro daquilo que a gente já executava, né, que a contabilidade ela tem que ser individualizada entre
a unidade gestora entre a contabilidade do RPPS de uma maneira geral, seja do meu fundo previdenciário, fundo em capitalização, fundo financeiro, em caso de segregação de massa, ela precisa ser individualizada em relação à contabilidade do ente federativo. E só no final que a gente tem aí a consolidação de toda a parte contábil. Entrando agora então no capítulo 6, a gente vai falar sobre os investimentos dos recursos. Esse capítulo 6, ele vem basicamente reforçar para a gente aquilo que a resolução 4.963 do CMN estabelece sobre a gestão dos recursos previdenciários do RPPS. Então, de cara ele já fala aqui para a gente que os nossos recursos eles precisam ser administrados, investidos conforme a nossa política de investimentos e também que a gente precisa de critérios para o credenciamento das instituições. Tem que haver uma separação clara de funções e atribuições, tanto dos nossos órgãos colegiados quanto dos agentes individuais em relação à decisão sobre os investimentos. E aqui reforça que tem que ser aplicado de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Entrando agora na seção 1, que é a gestão da aplicação dos recursos, fala da importância de se escolher e indicar à Secretaria de Previdência quem vai ser o responsável pela gestão dos recursos. E esse responsável, esse gestor de recursos, é ele que vai ser o responsável por enviar todas as informações em relação às aplicações para a Secretaria de Previdência. Estabelece as questões em relação ao Comitê de Investimentos. Então, todo instituto, toda unidade gestora precisa ter um comitê de investimentos, precisa estar previsto na legislação, todos os seus membros precisam ter vínculo ou com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS, e na lei que estabelece o comitê de investimentos, precisa estabelecer como que todos os segurados do instituto vão ter acesso às informações e às deliberações do comitê, e todas as decisões precisam ser registradas em atas. Ela reforça para a gente a necessidade de sempre estar acompanhando os riscos da carteira, os riscos dos nossos investimentos. E aí ela estabelece 3 formas de gestão da carteira de investimentos. A gente pode ter a gestão própria, que é quando é administrado pela própria unidade gestora. A gente pode ter uma gestão realizada através de uma empresa contratada, e aí nesse caso precisa ser pessoa jurídica devidamente registrada na CVM, ou uma gestão mista, onde a gente engloba essas duas questões. Mas de toda forma, a responsabilidade sobre a aplicação dos recursos, ela vai cair sempre sobre a unidade gestora. Ela que precisa fiscalizar, mesmo que ela contrate uma instituição para poder estar realizando a aplicação e a gestão dos recursos, a responsabilidade é sobre a unidade gestora. E esse contrato ele só pode ser feito com pessoa jurídica, não pode ser feito com pessoa física para a gestão da carteira. Algo que a gente precisa estar sempre atento em relação à gestão dos recursos é evitar potenciais conflitos de interesse, seja na gestão própria ou seja na gestão terceirizada. Falando agora sobre o credenciamento das instituições, a gente só pode aplicar recursos em instituições credenciadas, e a gente tem que dar aí ampla publicidade a todos os custos relativos em relação à carteira de investimentos. O credenciamento das instituições ele não estabelece nenhum vínculo ou obrigação de aplicação de recursos nessas instituições, mas a gente precisa credenciar para ver aí as boas práticas dessas instituições. Entrando agora na seção 2, a gente vai falar sobre a política de investimentos. Então, já de início, ele fala que a gente precisa comprovar a elaboração e a aprovação da política anual. E essa política precisa ser sempre aprovada aí pelo nosso Conselho Deliberativo. E depois a gente precisa enviar o nosso DEPIN, que é onde a gente envia a nossa política de investimentos para a Secretaria de Previdência. Falando especificamente sobre a política de investimentos, a gente tem aqui algumas questões mínimas que a nossa política precisa ter. Então, em relação à governança do RPPS,
quem é responsável por cada decisão, a nossa estratégia de alocação, tem que se avaliar o cenário macroeconômico, o perfil atual dos investimentos do Instituto, em relação aos prazos, montantes, as taxas atuariais, também qual que é o nosso objetivo da gestão de investimentos e qual que é a nossa estratégia-alvo, bem como os limites mínimos e máximos de cada alocação, de cada segmento, de cada artigo lá da resolução do CMM, que a gente vai aplicar os nossos recursos, bem como a nossa meta de rentabilidade futura dos investimentos. Lembrando que toda a nossa política de investimentos ela tem que estar voltada para garantir o equilíbrio atuarial e financeiro dos nossos institutos. Em relação à rentabilidade, a gente pode usar duas formas, que é através do valor de mercado ou intervalo referencial de preços. Ou seja, ou a gente faz a marcação a mercado ou marcação na curva. Lembrando que sempre que a gente for fazer marcação na curva, é para investimentos que a gente pretende levar até o vencimento. Geralmente usa-se marcação na curva na compra de títulos públicos, quando a gente faz a compra direta, não através de fundos de investimento, a gente usa essa marcação na curva porque pretende levar esses títulos até o vencimento. A portaria ressalta para a gente ainda, mais uma vez, a questão dos riscos. Tudo a gente precisa avaliar os riscos. Então tem risco de crédito, mercado, liquidez, operacional, enfim, todos os riscos que inerente à nossa carteira de investimentos. A portaria, em vários momentos, ela ressalta para a gente essa questão de estar sempre atento aos riscos. Na seção 3, a gente vai falar agora sobre o credenciamento das instituições. Lembrando que esse credenciamento ele tem que ser prévio a qualquer aplicação que a gente vai fazer e tem que ser tanto das instituições que recebam ou administrem. Ou seja, a gente precisa credenciar tanto o gestor do fundo quanto o administrador do fundo de investimentos. E aí, para o credenciamento, estabelece aí os requisitos mínimos que a gente precisa ter de cada instituição. Então, é o registro ou autorização da CVM ou do Banco Central, o elevado padrão ético de conduta nas operações. A gente precisa levar em consideração o histórico de atuação dessa entidade e ela precisa ter aí um profissional com experiência mínima de 5 anos na gestão de recursos de terceiros. A gente precisa também ver o volume de recursos que ela tem sobre gestão e administração, e o credenciamento, como eu disse, tem que ser do gestor e do administrador do fundo. Quando a gente realizar a compra direta de títulos públicos, ou seja, que está custodiado no sistema Selic, a gente precisa credenciar as corretoras ou distribuidoras de valores mobiliários que vão intermediar essa operação. E uma novidade que a resolução traz para a gente é que esse credenciamento agora precisa ser atualizado a cada 2 anos. Antes essa atualização era anual, agora ela estende esse prazo para cada 2 anos. Entrando agora na seção 4, a gente vai falar sobre a alocação dos recursos. E aqui a primeira coisa que ressalta é que qualquer alocação que a gente vai fazer, ela precisa estar nos termos da resolução do CMM. E aí ele vem falar para a gente o que eu preciso observar na seleção dos fundos de investimento. Então, todo o regulamento e os documentos, a necessidade de liquidez do RPPS é muito importante, porque se o meu fundo ele tem um prazo para resgate, eu preciso observar a minha liquidez, como é que eu vou fazer, se de fato eu preciso daqueles recursos naquele momento, se eles podem ficar aplicados por mais tempo, ver a questão dos custos, do retorno e dos riscos e a compatibilidade entre o meu objetivo de rentabilidade e a rentabilidade do fundo. E eu preciso observar também a questão do histórico do gestor. Quando eu venho para fundos mais complexos, a portaria ela vem estabelecer, além desses critérios que a gente viu para todos os fundos de investimento, mais alguns critérios. Então, por exemplo, quando eu vou para o fundo de investimento em participações, os FIPs, eu preciso ainda observar mais alguns critérios em relação a isso, porque é um fundo mais complexo. Então, eu preciso aí ter um cuidado maior em relação à aplicação desse tipo de fundo. É o mesmo caso também dos FDICs, que são fundos de direitos creditórios. Sempre que eu for aplicar em FDIC, eu preciso estar muito atento aí às características, mecanismos de proteção do FDIC. E os fundos de investimento imobiliário, que antes estavam lá dentro do segmento de fundos estruturados,
e agora eles passam a ter um capítulo à parte para eles na resolução, né, do Conselho Monetário Nacional. Também é um fundo aí que eu preciso de mais atenção. Eu preciso estar atento também em caso de fundos que cobrem taxa de performance, porque essa cobrança ela precisa estar clara nas características do fundo. E aí, para mim considerar os limites de alocação, né, que a resolução estabelece para mim, eu preciso considerar todos os recursos vinculados ao RPPS, ou seja, eles não são considerados de forma separada, mesmo havendo segregação de massa ou os fundos da taxa de administração. E, né, a portaria fala da necessidade, da obrigação da gente enviar o nosso DAIR, que é o nosso demonstrativo de aplicações de investimentos e recursos, e esse envio ele é mensal. Eu preciso observar sempre as necessidades de liquidez do meu plano de benefício e a compatibilidade dos meus fundos com essa necessidade de liquidez. E toda vez que eu for aplicar em um fundo que apresente prazo para resgate, eu preciso ter um atestado elaborado pela unidade gestora de que eu considerei esse prazo dentro da minha necessidade de liquidez. Ou seja, que eu não vou precisar desse fundo no período que ele estiver lá fechado. E todo investimento ou desinvestimento, ele precisa da respectiva APR, que é Autorização de Aplicação e Resgate. E aí na APR eu tenho, né, sempre a assinatura do representante legal, do gestor de recursos, do responsável pela gestão dos recursos e o responsável pela operacionalização da operação, que pode ser o gestor de recursos ou não, depende do caso aí, da estrutura de cada RPPS. Essa nova resolução do CMN, ela ampliou para a gente, né, a possibilidade da gente também poder estar investindo em ativos financeiros de renda fixa emitidos por instituições financeiras, desde, né, que atendam lá os critérios do Banco Central. A portaria ela veda que a gente aplique nessas instituições que tenham o controle direto ou indiretamente de Estado ou pelo Distrito Federal. E aí, dentro do meu processo de decisão de alocação de recursos, eu preciso da apreciação da operação pelo Comitê de Investimentos e da avaliação e aprovação dessa operação. Lembrando que essa aprovação, né, preferencialmente, ela deve ser aprovada de forma colegiada. E a resolução também veda a aplicação para aquisição de imóveis ou de bens por parte do RPPS enquanto investimento. Entrando agora na nossa seção 5 sobre avaliação e monitoramento de riscos, a portaria ressalta para a gente, né, que é responsabilidade da unidade gestora controlar e monitorar e está sempre avaliando os riscos em relação aos investimentos. E essa avaliação de riscos ela precisa ser prévia a cada aplicação. Ela ressalta muito em relação ao risco de liquidez, ou seja, eu preciso ter o recurso disponível no momento em que eu precisar pagar os meus benefícios. E aí a portaria estabelece a necessidade de relatórios semestrais sobre a gestão de riscos, que devem conter aí conclusões sobre os exames efetuados, recomendações a respeito de eventuais deficiências ou problemas e análise de fato as deficiências encontradas anteriormente, se elas já foram sanadas. E estabelece também a necessidade de relatórios trimestrais sobre a rentabilidade e os diversos riscos das operações. Entrando agora na seção 6, a gente vai falar sobre a categorização do RPPS. Ou seja, o RPPS ele vai ser considerado um investidor qualificado quando ele tiver aplicação superior a 10 milhões de reais e obter a certificação institucional do Progestão. E para ser investidor profissional, ele precisa ter aplicações superiores a 500 milhões de reais e também possuir a certificação do Progestão. Essa certificação aqui é independente de qualquer nível, mas ele precisa ser certificado. Em relação à seção 7, que fala da aplicação direta em títulos públicos, ela não traz aí nenhuma novidade, ela só fala que os parâmetros vão ser previstos lá no anexo 8º e de que a gente só pode aplicar em títulos do Tesouro Nacional. E, mais uma vez, veda aí títulos emitidos por estados, Distrito Federal ou municípios. Entrando agora na seção 8, a gente vai falar sobre a precificação dos ativos e aí vai estabelecer as duas formas de precificação que a gente tem,
que é a marcação a mercado ou a marcação na curva. Marcação na curva para aqueles títulos que a gente vai manter até o vencimento. A gente entra agora na seção 9, que vai falar da transparência, né? Então vai estabelecer tudo aquilo que a gente precisa, o prazo que a gente tem para poder estar disponibilizando todos os informes, toda a documentação. Então, política de investimentos a gente tem 30 dias, APR 30 dias, composição da carteira de investimentos 30 dias, processo de seleção de entidades e credenciamento, informações relativas ao processo de credenciamento, a relação das entidades credenciadas e as datas e locais das reuniões. A maior parte desses requisitos a gente preenche, a gente cumpre enviando o nosso DPIN e o nosso DAI. A exceção é os procedimentos para a seleção das entidades, para o credenciamento, que aí a gente precisa divulgar um edital de credenciamento, e datas e locais das nossas reuniões. Isso aí a gente precisa divulgar um calendário anual, geralmente anual, das reuniões das nossas unidades colegiadas, e todas elas precisam ser registradas em atas. Fala da necessidade da gente manter o registro, e esse registro precisa ser por meio digital de todos esses documentos. E ressalta aqui a questão da natureza pública da unidade gestora do RPPS. Por isso, os administradores, custodiantes e as instituições financeiras precisam disponibilizar para a Secretaria de Previdência e para os órgãos reguladores todas as informações necessárias em relação às nossas aplicações. A seção 10 ela vai tratar especificamente de medidas de desenquadramento. Então, primeiro a gente tem o desenquadramento passivo, que são as situações involuntárias, e aí vai estabelecer quais são essas situações onde há uma tolerância maior em relação a esse desenquadramento. Ou seja, se acontecer esse desenquadramento, a gente tem um prazo maior e não cabe punição. Geralmente esses enquadramentos é quando há uma alteração de resolução, valorização ou desvalorização dos ativos, alguma alteração dos prestadores de serviço, ou se um ativo deixar de ser considerado de baixo risco de crédito. Tem ainda outros desenquadramentos que são desenquadramentos passivos, que são investimentos que apresentem prazo de carência ou prazo de resgate, e fundos que venham a ser declarados fechados. A vedação que a gente tem de não ter novas aplicações, e a gente precisa aí, a gente tem um prazo, esse prazo na resolução lá ele é de 180 dias para poder resolver esse desenquadramento passivo. De qualquer forma, a gente precisa sempre comprovar que a unidade gestora, como investidor, aí realizou todos os esforços necessários para não entrar em desenquadramento ou para corrigir esse desenquadramento, inclusive aí participando das assembleias geral de cotistas dos fundos. Agora, quando é um desenquadramento ativo, ou seja, quando é uma aplicação realizada em desacordo, aí já cabe a responsabilização de todos os agentes e precisam ser considerados aí todos os prejuízos em relação ao nosso plano de benefícios em relação à liquidez do fundo. Inclusive a própria portaria fala de responsabilização administrativa e judicial. E aí os procedimentos que podem ser adotados, sindicância, processos administrativos e ação civil pública. Então, quando é realizada uma aplicação em desacordo com a resolução do CMN, aí já cabe punição, diferentemente do desenquadramento passivo. A portaria chama a atenção mais uma vez também para fundos que apresentem problemas notórios de liquidez ou problemas de qualidade de gestão, que o RPPS aí precisa realizar todos os esforços necessários para poder resolver as questões em relação a esses fundos. Entrando agora na seção 11, a gente vai falar sobre esse novo segmento, que é o segmento dos empréstimos consignados. Dentro da portaria em si, não existem as normas para os consignados. Essas normas elas estão vindo lá no anexo 8º. Aqui ela só fala da necessidade de compatibilidade com o perfil das obrigações do RPPS, e que
esse segmento, como qualquer outro segmento de investimentos que a gente tenha no RPPS, ele tem que buscar o equilíbrio atuarial e financeiro. E a portaria veda expressamente a realização de qualquer tipo de empréstimo ao ente federativo. E aí quando a gente, mais para frente, quando a gente chegar lá nos anexos, a gente detalha um pouco mais essa operação com empréstimos consignados, como é que ela vai funcionar, quais os parâmetros que a portaria traz aqui para a gente, ok? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.